primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima, juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a conversar sobre a sinergia entre agropecuária, meio ambiente, sustentabilidade, transição energética, tudo isso que nos toca enquanto seres humanos, que às vezes a gente acha que está muito distante, mas aqui no Arroz, Feijão e Clima a gente te lembra que esses assuntos têm a ver com a comida que está no nosso prato, com o que o Brasil exporta e por isso movimenta a balança comercial, também a geração de renda para agricultores, por exemplo, da agricultura familiar. Então, tudo está conectado e um dos assuntos que também estão conectados, que a gente traz aqui hoje, é a questão da saúde animal e a sustentabilidade. A gente passou recentemente pela COP30, em Belém do Pará, aqui no Brasil. Tem o pós-COP, né? As COPs elas acontecem todos os anos. E o Brasil vai continuar sendo presidente da COP até novembro de 2026, né? Então, até a COP31. Então, tem vários assuntos que a gente precisa manter, ficar de olho. Um deles é a pecuária sustentável. Afinal de contas, esse foi um grande assunto debatido na Zona Azul, na Zona Verde, na AgriZone, né? A área ali da Embrapa voltada para a agricultura. Então, como que a gente começa do começo esse assunto de pecuária sustentável? Muito é falando de saúde animal, muito é falando das condições em que esse animal está sendo tratado, cuidado, como que essa produção é conduzida, esse rebanho é conduzido nas diferentes regiões do país. Então, para conversar sobre isso, a gente recebe hoje a Fernanda Roll, que é diretora-geral da Elanco Brasil e que nos traz essa perspectiva profunda de saúde animal, essa relação com não só a qualidade do animal, mas tudo que isso traz para o consumidor e para toda a cadeia, né, Fernanda? Obrigada pela disponibilidade, pela sua agenda. Eu queria primeiro, então, que você começasse se apresentando e falando dessa relação, né? Como que a gente pode explicar para o leigo, para todas as pessoas, essa relação, então, entre saúde animal e sustentabilidade da pecuária? Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui com você hoje nesse bate-papo. Sou responsável, então, pela Elanco aqui no Brasil. A Elanco é uma empresa de saúde animal. A gente produz medicamentos para a saúde animal e também produtos nutricionais para ajudar na nutrição dos animais de produção. E esse é um tema que a gente vem trabalhando bastante na Elanco, né? A sustentabilidade da pecuária e como que a saúde animal está relacionada com o tema sustentabilidade. Então, tem diversos estudos que mostram que quando um animal está doente, ele tem perda de rendimento, de produtividade, e também ele emite mais gás metano, né? O gás metano ele é naturalmente emitido pelos animais como parte do processo digestivo deles. Então, o que a gente vê? Quando um animal, a gente fala, está com algum problema de saúde, por exemplo, infestado por carrapatos, que é muito comum aqui no Brasil por conta do nosso clima tropical, né? Um animal que está infestado por vermes, ele vai acabar produzindo menos leite, se a gente estiver falando de uma vaca de leite. É um animal que, se for um animal para corte, produção de carne, né? Ele também vai produzir menos, vai ter um menor rendimento. Então, a saúde animal ela é essencial quando a gente pensa numa pecuária eficiente e sustentável. Sobretudo quando a gente está falando do tamanho do rebanho brasileiro também, né? A gente está falando de mais cabeças de gado do que de pessoas, isso falando de todos os animais em geral. Então, só para o pessoal ter a noção do peso que isso traz para a economia, porque acho que vai muito disso, assim. Muita gente, às vezes, olha para a pecuária nesse lugar de pecuária frigoríficos. É muito mais do que isso, né? Toda uma relação, inclusive com a agricultura familiar, com pequenos, médios produtores, né? Então, a saúde animal acaba mexendo, significa saúde financeira para uma boa parte da população brasileira, né? Pecuaristas de todos os portes têm muita relação com a questão da saúde animal tem muita relação com essa geração de renda. Eu queria entender isso, assim, como que vocês atuam no Brasil, que municípios, que estados, para a gente ter um pouco de noção também dessa capilaridade, do quanto que saúde animal é importante
para a geografia brasileira, assim. Uhum. Bacana. A gente atua no Brasil todo, né? Então, a Elanco tem uma equipe de veterinários, zootecnistas, agrônomos. Então, a grande maioria da nossa equipe é composta por profissionais mesmo do setor, que estão espalhados em todos os estados, né? A gente tem presença em todos os estados brasileiros. E o trabalho da equipe é levar informação para o produtor, levar conhecimento para o campo, por meio de estudos que a gente realiza, mostrando o impacto da saúde animal, a importância de você fazer um controle preventivo integrado dos parasitas no rebanho, a importância de você fazer um manejo nutricional adequado para que esse animal possa desempenhar melhor. Então, a equipe trabalha muito com a parte de capacitação nas fazendas, treinamento da equipe de fazenda, treinamento de boas práticas, treinamento em bem-estar animal, na correta aplicação dos medicamentos, uma série de treinamentos levando essa informação. Então, mais do que ser um fornecedor, né, de produtos e medicamentos para a saúde e nutrição animal, a gente leva também essa parte de conhecimento para o campo. E aí, a gente percebe, né, até pela essa proximidade que a gente tem com o produtor, o quanto, às vezes, o tema da sustentabilidade ele está desconectado, né, da realidade do produtor. Mas, na verdade, ele é super presente na fazenda e no dia a dia do produtor, mas muitas vezes o produtor não tem essa consciência e acha até que a sustentabilidade significa investir muito e, por exemplo, perder retorno econômico, que é o que você está falando, né? Como que a gente garante retorno econômico ao produtor e a sustentabilidade do negócio dele, né? Como saúde financeira, vamos falar assim. E a verdade é que se o rebanho é sustentável, significa que ele é um rebanho produtivo e que é um rebanho que dá retorno econômico, né? As coisas estão interligadas, elas não estão separadas e desconectadas. Pois é, então eu vou até aproveitar e te perguntar algo que eu ia deixar mais para frente, mas você puxou esse gancho, então eu vou aproveitar. Como que você vê a maturidade do pecuarista brasileiro em conversar sobre agenda climática, sobre redução de emissões de metano? Aí a gente vai para esse lado do metano, mas você mesmo, né, trazendo então essa vertente trouxe aí desse comportamento do produtor. Você acha que o pecuarista brasileiro precisa de mais maturidade para falar sobre esses assuntos, né? Quanto que discussões sobre a rota ruminar energética, né, e a questão de diminuição de metano realmente está internalizado no produtor de que é algo que é ambiental, mas que o ambiental também já é negócio, né? É isso, assim, as coisas estão intrínsecas. Precisa de mais maturidade, precisa avançar nesse diálogo com o pecuarista? Com certeza. Precisa bastante, né? Esse é um dos objetivos da Elanco, inclusive, em levar informação nessa área para que o produtor consiga entender isso na ótica do seu dia a dia e da sua rotina na pecuária. Então, inclusive, a gente lançou tanto uma plataforma online, né, um portal, que chama Live It Better, com informações nesse sentido, estudos, referências bibliográficas, né, que trazem essa temática. Como também a gente lançou recentemente um podcast que se chama Protagonistas do Campo, que convidou várias pessoas do setor, né, elos diferentes da nossa cadeia de proteína animal, para falar sobre o tema e aproximar essa linguagem do produtor e do dia a dia dele, porque a gente percebe ainda que falta bastante o entendimento e a compreensão, né? Quando a gente fala sustentabilidade, o que isso realmente significa, né? Pois é, exatamente. E acho que tem um pouco mais do que a sustentabilidade, a questão do clima por si só, né? Porque isso também é entre pecuaristas, entre produtores rurais de uma forma geral. As opiniões também são muito diversas, né? Já existe todo um lado que entendeu que as mudanças climáticas acontecem, estão acontecendo, mas tem alguns que ainda são um pouco receosos de que a mudança climática realmente é um fato, tem alguns que ainda não querem acreditar muito. Então, é um trabalho, como você falou, assim, que tem que ter várias frentes, né? Tem que ter a cartilha, tem que ter o diálogo no campo, todas as frentes possíveis. Você acredita que o pecuarista está receptivo a isso?
Eu acho que com os últimos desafios climáticos que a gente passou aqui no Brasil, inclusive o próprio problema das enchentes no Rio Grande do Sul, né, o quão devastador que foi esse problema do ano passado, e até depois com os extremos que a gente tem visto, né, tanto excesso de chuvas em algumas regiões, como excesso de seca em outras, e, de certa forma, esse desequilíbrio, né, climático, eu acho que tem ficado cada vez mais real o assunto, né? Assim, para quem não acreditava, acho que não está tendo aumento de temperatura, acho que está tudo igual. Todo mundo, acho que percebe hoje na sua vida mesmo, no seu dia a dia, que mudou, né? Então, gente que antes não tinha ar-condicionado em casa, de repente tem que colocar porque é um baita calor esquenta, né? Gente que, de repente, estava ali acostumado, por exemplo, com pastagem brotando em determinada época do ano ou fazendo plantio em determinada época do ano, de repente teve que mudar todo o cronograma porque, né, ou está muito seco ou choveu demais e tem que adaptar. Então, eu acho que com esses exemplos práticos que têm acontecido no nosso dia a dia, está mais fácil, vamos dizer, das pessoas que antes acreditavam que não era um problema e que não tinha um desafio climático, agora entender que sim, é real e que tem, e que a gente precisa reconhecer isso, né? E aí, obviamente, cada setor da economia tem o seu papel nisso, né? Então, não é só uma questão do agro e uma realidade de preocupação para o produtor. Acho que todos os setores da economia têm a sua parcela e a sua responsabilidade em como ajudar a solucionar, né, os desafios climáticos que a gente está enfrentando. Claro, claro. E isso, falando dessa agenda de sustentabilidade, também a gente não pode esquecer de dizer que, ao mesmo tempo, o Brasil vem aumentando produtividade na mesma área. Isso para várias culturas, várias commodities, mas na pecuária também é assim, né? Mais quilos de carne por hectare, né? Existe toda um aumento de produtividade, de novo, muito por conta de toda uma eficiência da cadeia, mas se começa na saúde também, né? Não só tem a saúde do solo, né? E a qualidade do pasto, e tem a saúde animal. Como que vocês enxergam isso dentro da Elanco? Assim, existe esse aumento de produtividade, mas, de novo, assim, é por uma questão do pecuarista estar mais de olho na saúde animal ou mais de olho na qualidade desse pasto? Ou, de fato, é uma integração do todo? O quanto que a parte que cabe a vocês, essa parte de cuidados de saúde mesmo, tem influenciado no aumento de produtividade no Brasil, né, claro? Uhum. Esse ponto da produtividade é interessante porque o Brasil, na realidade, nos últimos 30 anos, reduziu a área de pastagem destinada à pastagem dos animais, né, e criação dos animais. Então, houve uma redução em torno de 20% da área de pastagem no Brasil, mas a produção aumentou em quase 200%, produção total. E a produção por área aumentou em mais de 100%. Então, teve um ganho gigante, né, em produtividade nos últimos anos, mesmo com redução da área de pastagem. E esse ganho de produtividade, ele é fruto, né, de um trabalho em vários níveis. Então, com certeza, o produtor tem adotado mais tecnologia, tem feito um controle melhor da saúde do rebanho. Então, o que a gente estava falando sobre controle parasitário. No Brasil, não só no Brasil, mas aqui com o clima tropical, a gente acaba tendo um pouquinho de desafio maior, mas é essencial um controle parasitário, essencial aplicar vacina, né, para prevenir as principais doenças que podem afetar o animal e ele ficar doente e perder produtividade. E até mesmo a questão de suplementação nutricional. Era muito pouco usado o suplemento nutricional aqui no Brasil. Muitos animais ficavam a pasto e contavam com um sal mineral básico, vamos dizer assim. Hoje em dia já é muito mais comum fazer uma suplementação, até por conta dos desafios climáticos e muitas vezes a pastagem não está boa. O produtor tem que lançar mão dessas tecnologias, né, de fornecer um aditivo alimentar, de fornecer um proteinado para o animal, então fazer outras estratégias nutricionais para ter o ganho de produtividade. Então, esse salto que a gente deu em produtividade nos últimos anos
foi muito por essa adoção de tecnologia, tanto pensando na intervenção que você faz no animal, vamos dizer assim, em termos de saúde e nutrição, mas como também as intervenções no pasto, né, manejo de pastagem, integração lavoura-pecuária, que é uma coisa que no Brasil só cresce e que otimiza demais o uso de recursos naturais, né? Que é na mesma área você está integrando uma agricultura com uma pecuária, muitas vezes até floresta, integração lavoura-pecuária-floresta. Então, todas essas tecnologias, elas se somam para aumentar a produtividade. E, inclusive, no último relatório que a FAO fez, né, sobre desafios climáticos, cada setor, o que deveriam ser as intervenções principais, ela cita que o aumento de produtividade é a intervenção que mais contribui, né, quando a gente fala de redução da emissão de gás metano e controle do aumento de temperatura. Interessante. Pois é, FAO, só para quem não sabe, é o braço ali da ONU de Alimentação e Agricultura, né? E aí a gente falando então dessa questão, como você disse, né? Houve uma redução no uso da área, ao mesmo tempo um aumento de produtividade. E assim, uma das coisas que eu penso diretamente com isso é em relação à recuperação de pastagens degradadas, que isso é uma política muito forte do governo federal nos últimos anos. Foi uma das bandeiras muito faladas, defendidas pelo governo na COP30, e tem aí esse horizonte de pelo menos 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que estão emitindo gases de efeito estufa, né? Não contribuem nem para a produtividade, nem para o uso social da área por si só. Como que a Elanco acompanha isso? Porque uma parte desses milhões de hectares certamente vai dar, enfim, né, continuidade para outras coisas, para grãos, mas uma parte pensa-se em, de fato, recuperar, mas que continue sendo pasto, porque a pecuária vai continuar existindo, né? Muitos municípios por aí precisam dessas áreas que já estão abertas para que elas continuem sendo dedicadas à pastagem. Vocês acompanham isso de que forma dentro da Elanco? Como que isso, de alguma forma, também casa com saúde animal, a condução do uso dessas áreas para uma condução, para uma pecuária sustentável mesmo? Tem alguns programas que a gente participa. Então, a Elanco, por exemplo, ela é uma das patrocinadoras de um programa que tem lá no Pará, na região de Novo Progresso, que é o projeto Restaura Amazônia. Esse é um projeto que ele é operado pela ONG Solidariedade, lá. E esse é um projeto bacana porque, com pequenos produtores que fazem ou lavoura de cacau ou pecuária, ou os dois. E o trabalho lá começou 3 anos atrás. E agora, já depois de 3 anos de projeto, o que a gente viu? Que com assistência técnica, a equipe técnica orientando esses produtores sobre o uso da terra, o manejo de pastagem, essa recuperação de pastagem degradada que você estava comentando, eles conseguiram diminuir o desmatamento na região, que era uma realidade, porque à medida que a pastagem não estava mais, né, suportando o gado, acabavam abrindo novas áreas. Então, eles, né, voltaram a conseguir preservar as áreas e não precisar abrir novas áreas. Aumentou a produtividade desse rebanho, eles conseguiram aumentar a renda familiar dessas famílias, então tem um trabalho importante aí também de inclusão social desses pequenos produtores que aumentaram a renda e com isso tiveram mais retorno econômico na atividade. Então, esse é um projeto bem bacana, por exemplo, que a gente vem acompanhando de perto. A nossa equipe técnica ajudou na capacitação dos técnicos do Solidariedade, ajudou levando informação, né, sobre a parte de saúde e nutrição, que é a nossa expertise, né, aquilo que a gente mais sabe fazer. E muitas vezes, pela simples mudança nas práticas do dia a dia, uma melhor organização de calendário sanitário e o produtor aprender a fazer um pastejo rotacionado, né, e conseguir manejar melhor a pastagem, você já vê um resultado que, num período de 3 anos, já mais do que dobrou a produtividade em muitos desses pequenos produtores que estão nessa região. Então, esse é um exemplo prático de algo que a gente vem fazendo, inclusive até, você comentou da COP30, né, a gente também estava lá recentemente e parte dos dados desse programa foram apresentados lá
na COP30 e mais outros painéis que a gente teve a oportunidade de participar e compartilhar esses casos de sucesso, vamos dizer assim. Era isso que eu ia perguntar, como que vocês mensuram para chegar nesses dados, assim, né? Quais que são os indicadores que vocês têm dentro da Elanco para medir a eficiência dessas parcerias, por exemplo, com a Solidariedade, ou, enfim, se de fato lá na frente, depois de 3 anos, né, o pecuarista e o animal que ali está sendo cuidado naquela área realmente teve mais eficiência? Como que vocês mensuram isso? Como que é esse acompanhamento? Porque eu imagino que essa geração de dados vai nortear muitas decisões, não só para a companhia em si, mas até, às vezes, para parcerias com ONGs, com sociedade civil, né? Enfim. Sim. Esse do Solidariedade lá no Pará, a própria instituição tem as métricas do programa e eles coletaram todos os dados, né? No início do programa e depois a cada ano para conseguir mostrar essa evolução. Então, tem os próprios dados que eles compartilharam. Mas a gente também, na Elanco, hoje a gente tem um programa Eficiência Positiva, que a gente lançou, inclusive, esse ano. E dentro desse programa, um pilar é a parte de coleta de dados e ajudar o produtor a coletar e medir o resultado das práticas que ele está implementando, das mudanças que ele está fazendo. Então, a gente também desenvolveu basicamente uma calculadora em Excel, né, que faz essa análise dos dados da propriedade e ajuda a medir ao longo do tempo, que essa calculadora, inclusive, está sendo implementada agora pelo grupo técnico da Elanco. E, além disso, claro, a gente também tem na área de pesquisa parcerias com as universidades brasileiras, com a Embrapa, para geração de dados dos nossos produtos que tenham alguma contribuição nesse sentido. Então, a gente tem, por exemplo, um aditivo que é usado como um suplemento nutricional, que chama Zimprova, que esse é um aditivo que ele ajuda a aumentar o desempenho animal, né? Então, o ganho de peso do animal, e também a reduzir a emissão de metano. E a gente fez trabalho com esse aditivo, por exemplo, com a Embrapa, com Exalc em Piracicaba, mostrando, né, esses dados. E aí a gente consegue, claro, num ambiente de pesquisa, mas até pesquisa prática mesmo de campo, né, para mimetizar a realidade, a gente consegue medir e fazer essa demonstração também para o produtor e para os técnicos do setor, né, como que o uso de uma tecnologia como essa também vai ajudar nessa evolução. Então, um dos painéis que a gente acompanhou lá na COP foi exatamente um da Elanco falando sobre essa parte científica mesmo, né? De estudar o funcionamento do boi ali, e como que, de fato, em algum momento a ruminação vai virar o metano. E como que é possível, então, com aditivos, com produtos em geral, fazer com que essa produtividade do animal continue, que a absorção de nutrientes por ele continue, mas que haja menos emissão de metano, menos criação de metano para, então, a emissão, né? Isso me parece super interessante, mas assim, é bem técnico, é científico. A gente está falando de, né, zootecnia e veterinária e várias áreas juntas. De novo, assim, eu fico me fazendo essa pergunta de como que algo tão técnico e necessário, discutido num ambiente da ONU, né, de fato chega para os produtores rurais, assim, não só em relação a ciência, né? Então, chegar o produto, como você falou, né? Já existe um produto que já está na prateleira, então já é possível. Mas o quanto que isso se traduz na prática, né? O produtor, ele tem noção de que ele está utilizando um produto que vai manter a produtividade e está ajudando a emitir menos metano? Ou ele, por enquanto, só quer saber da produtividade, assim, sabe? O quanto que a agenda ambiental está nessa decisão do produtor, do pecuarista, de escolher produto A ou B, olhar com essa maturidade para um rol de produtos e falar, não, esse aqui tem toda uma pegada também ambiental, então é isso que eu quero. Sem dúvida, o benefício na produtividade e no desempenho animal, ele é, vamos dizer assim, o maior atrativo para o produtor num primeiro momento, né? Porque isso vai ajudar, inclusive, no retorno econômico da propriedade. Mas esse ano que a gente começou
A gente recebeu a aprovação do Ministério da Agricultura no final do ano passado, né, sobre essa nova indicação para a redução da emissão de metano nesse produto que eu estava comentando, no Zimprova. Então, esse ano a gente fez todo um plano de comunicação para levar essa informação para o produtor. Então, você falou, né, como que a informação chega? Então, tem a nossa equipe técnica que visita os produtores a campo, mas tem também, né, junto com a agência, a gente trabalha as estratégias de comunicação. A parte, por exemplo, de o podcast, é um portal que a gente tem também na internet para levar informação, com os próprios meios, né, de comunicação que a gente tem no setor, de comunicação segmentada, para levar esse tipo de informação. Então, a gente trabalhou ao longo do ano em todas essas frentes para justamente levar essa informação. E aí, o que eu vejo? Produtores que já usavam o produto, gostaram da novidade de saber que, nossa, além disso e do ganho de produtividade, eu ainda estou contribuindo efetivamente, né, com a redução da emissão de metano. E a gente viu também alguns parceiros, que a gente tem muita parceria aí com as fábricas de ração, os premixeiros, né, alguns parceiros mais interessados em trabalhar o produto por conta desse novo dado, vamos dizer assim, né, que saiu sobre o produto. Então, eu vejo que assim despertou, sim, mais interesse, né, o fato da gente ter conseguido fazer a demonstração desse benefício na redução da emissão de metano. E, inclusive, tem um outro aditivo da nossa linha que a gente conseguiu o selo de redutor da pegada de carbono por um processo de certificação da Fair Food, né? A Fair Food, ela tem um processo de certificação em várias áreas, tem na parte de bem-estar animal, e daí tem essa parte de redutor da pegada de carbono. E esse outro aditivo, que é o Rumensin, que inclusive é um produto aí que, fazendo aniversário esse ano aí de 50 anos de mercado, eles também ficaram mais, despertou mais o interesse, né? Apesar que o produto já está há 50 anos no mercado, então ele está sempre se reinventando, sempre alguma novidade, mas despertou maior interesse por ver que ele também tem esse benefício, sabe? Interessante isso, porque acho que quando você traz essa informação, é um movimento, né? Não é um pecuarista isolado, né? Isso mostra que é um movimento coletivo. E essa relação entre o produto que está na prateleira, a mentalidade do produtor rural, a geração de dados, né? Eu queria entender se, de alguma forma, vocês também acabam entendendo que é algo que pode ser usado em larga escala quando a gente fala de exemplos da ciência brasileira para, inclusive, mostrar para o comprador internacional a redução, assim. Você entende que que é um diálogo? Queria entender, inclusive, se existe, né, esse diálogo de políticas públicas ou, por exemplo, para além do aval do mapa no produto em si, mas existe um acompanhamento, às vezes, em parceria com o mapa, para que isso entre como um portfólio de soluções do Brasil mesmo, né? Que a gente viu o Brasil levando várias soluções de iniciativas privadas, né? Da iniciativa privada de várias companhias, como exemplos, como portfólio. Você entende que é por aí que esse tipo de solução depois ele pode, sim, ser uma ponte, né, de diálogo para mostrar essa ciência brasileira para o mundo através de governos em geral, olhando para uma parceria público-privada, assim? Eu acredito que é um caminho. A gente não tem ainda, eu diria que na esfera federal, algo já consolidado nesse tema. Mas a gente vê que quando a gente fala de governo de estado, né, porque às vezes assim, né, o Brasil é tão grande, então tão complexo, né, você organizar algo nível nacional, mas quando a gente fala sobre o Estado e as metas que muitos estados já têm em relação à redução de emissão, né, desafio climático e tal, com as secretarias, por exemplo, estaduais, a gente já teve, sim, esse tipo de conversa, né, e tentando implementar programas, então, para um estado em específico. E é muito bacana porque eu acho que, assim, daí você vai somando. Claro, tem os estados mais importantes e relevantes, né, do ponto de vista de, vamos dizer, volume de gado e volume de produção. Então, você conseguindo fazer algo com esses estados, naturalmente vira uma vitrine para daí outros estados adotarem, né? Então, a gente vem procurando trabalhar com todos os elos da cadeia. Então, tem toda a parte dos processadores, vamos dizer, frigoríficos, laticínios. Aí tem a parte também dos técnicos de campo, profissionais que estão a campo. E tem também
o setor público com as universidades, com o Embrapa e muitas vezes com a Secretaria da Agricultura do Estado. Então, esse é um caminho que a gente tem percorrido. Interessante. Você falou de Embrapa, por isso que eu perguntei de parcerias, assim, até porque a própria Embrapa trabalha com selos de carbono, carne e carbono neutro, né? Tem toda de novo, uma ciência voltada para essa pecuária sustentável, por isso que eu imaginei que tivesse, né, essa relação. Agora, essa orquestração também de vários atores da cadeia da proteína animal, né, para além da pecuária em si, mas da proteína animal, como que você... queria entender como que você olha para essa integração da cadeia, então. Vocês se conversam, né? O pessoal de saúde animal conversa com constância com uma entidade dos frigoríficos, né? E os laticínios, porque a gente está falando de, se eu não me engano, no Brasil, mais ou menos 1.100 frigoríficos, né, de vários portes. Como que é essa integração? Eu queria entender um pouco se existe diálogo, não só na agenda ambiental, mas, sobretudo, na agenda ambiental, mas outros temas também. Quando a gente está falando de UDR, né, exportação, tudo, no fim das contas, acaba sendo um dominó, né? Pega a todos da cadeia. Sim. Como que é o dia a dia, assim, do setor? Existe essa conversa? Daria para melhorar? Esse é um dos objetivos da Elanco, promover esse diálogo entre os diferentes elos da cadeia, né? Então, a gente tem iniciativas próprias que a gente toma para que isso aconteça, promovendo, né, fórum, encontros, workshop para conectar esses elos. Mas a gente tem também aqui no Brasil a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, que é uma entidade que também reúne esses diferentes elos para conversar, né, e para efetivamente elaborar planos de ação para a melhoria da sustentabilidade. Então, dentro da mesa brasileira, né, a Elanco é uma das empresas que participa, tem outras empresas de insumo que participam, tem banco que participa, tem frigorífico que participa, o produtor também está ali, as associações de produtores. Então, esse é um espaço, vamos dizer, super importante também, que inclusive em preparação para a COP, saiu um documento, né, da mesa brasileira que foi muito bem elaborado pelos diferentes elos que compõem a mesa, e esse documento foi trabalhado em todo o momento pré-COP e depois nos painéis lá durante a COP, e agora tem o pós, né, que tem muito trabalho para fazer, igual você tinha comentado, então tem esse pós. Então, acho que é um trabalho bem importante que a mesa brasileira vem fazendo. Ela está conectada com, inclusive, as mesas de outros países, né, como os Estados Unidos, Austrália. Então, tem outras mesas ao redor do mundo e a gente tem essa conexão também. Que legal. O que você destacaria de prioridades, Fernanda? Eu sei que você não pode falar pela mesa, mas dentro da Elanco, dentro do que vocês, então, acompanham enquanto cadeia, o que é de prioritário na agenda que pega a todos os setores? A gente está falando de realmente diminuição das emissões, algo mais voltado para certificações, né? Você tinha falado de certificados, um certificado de carne e carbono neutro, algo que seja mais voltado para essa comunicação com o consumidor. Quais que são os temas assim que você vai dormir pensando e que estão no seu dia a dia, nas tomadas de decisão, a curto, médio, longo prazo, assim? Um dos temas trabalhados, né, vamos dizer, um dos capítulos desse documento, sem dúvida, foi a importância da saúde animal para a sustentabilidade. Então, o que a gente estava conversando um pouquinho ali no início, né? Um animal doente, ele é menos produtivo e ele emite mais metano. Isso é fato. Então, assim, como que a gente desperta para entender que o animal ele precisa estar saudável, bem nutrido, bem cuidado para ser um animal produtivo, altamente produtivo. Então, um dos capítulos foi trabalhado para trazer os dados que mostram a importância da saúde animal, o quanto saúde está correlacionado com produtividade, consequentemente com sustentabilidade, né? Um outro pilar super importante foi na parte de dados, coleta de dados, monitoramento, né, de dados e análise. Então, esse também
um caminho ainda longo para ser percorrido, né, para conseguir coletar mais dados, conseguir analisar, fazer monitoramento nas fazendas. Tem também a questão da rastreabilidade, que foi outro tema trabalhado pela mesa, né, da pecuária sustentável, a importância também da rastreabilidade nesse cenário para ela trazer mais transparência para toda a cadeia, e tanto do ponto de vista de controle sanitário, mas também sobre, né, as práticas sustentáveis. Você ter a rastreabilidade ajuda, sem dúvida, a trazer essa transparência. Então, esses foram os principais pilares, né, que foram trabalhados, a parte dos dados, a parte de saúde, a parte de rastreabilidade e das métricas mesmo, né, conseguir estabelecer bem quais que são as métricas e os indicadores que deveriam ser avaliados nas fazendas. Inclusive, olhando para a realidade tropical, existe esse cuidado de olhar, porque eu também eu vejo muito isso na agricultura, acredito que para a pecuária também, né? Sim, esse é o grande desafio, né? Tropicalizar, né, os indicadores e as métricas. Então, esse é parte do trabalho que a mesa vem fazendo. E uma das questões também de rastreabilidade que você tocou no assunto, né? Existe muito essa diferenciação entre, hoje, a rastreabilidade que é pedida, uma rastreabilidade olhando para o meio ambiente, né? Então, por exemplo, de não vir de áreas desmatadas, mas existe toda uma rastreabilidade, já existe essa rastreabilidade para a saúde animal, ou pelo menos já existe uma estrutura para isso. A guia de trânsito animal também, né, é um documento que serve para isso. Você enxerga que existe caminho para que as rastreabilidades se complementem? É esse o caminho que vocês enxergam? Não só a de saúde animal, mas que ela, obviamente, precisa, né, por uma questão disso, de economia do país, basicamente, mas a rastreabilidade também que comprove a origem da área, das condições. O futuro é essas coisas caminharem junto, essa rastreabilidade caminhar junto? Sim, esse que é o objetivo, né, do Plano Nacional de Identificação Individual, né, dos animais, é isso, né, conseguir, porque sim, com a GTA, né, com a guia de trânsito, a gente tem de certa forma, né, uma rastreabilidade que existe na cadeia, mas aí você conseguir realmente fazer identificação individual e rastreabilidade individual, né, que é o grande, vamos dizer, assunto do momento, né, e parte do que foi elaborado junto com o Ministério foi para trazer, né, esse nível de informação e esse nível de detalhe, e tem todo o cronograma dos próximos anos para conseguir, de fato, implementar esse plano. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e vai voltar com o finalzinho da entrevista com a Fernanda. Não sai daí. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, Syngenta e Ajinomoto. Juntos, de olho na COP30, pelo futuro do planeta. É isso, como a gente tem falado aqui, esse tema da sustentabilidade linkada com a COP30, ela não termina só porque a COP30 terminou, muito pelo contrário. Agora fica muitos deveres de casa, muita coisa que a gente ouve, conversas que a gente tem, estudos que a gente tem acesso, e que aí depois a gente vai... Parece que a poeira vai baixando no pós-COP e a gente vai conseguindo discernir, né, entender os próximos passos. Então, eu queria perguntar isso para você, Fernanda. Como que você olha 2026 num pós-COP que foi num contexto diferente, porque foi na Amazônia, num país que tem uma alta produção e o mundo inteiro já sabia? Quem não sabia ficou sabendo, mas quem já sabia teve um pouco mais de noção, principalmente o gringo que veio para o Brasil, né? Como que vocês olham para 2026, colocando as coisas aprendidas na COP30 em prática, e o que é preciso construir também em conjunto, a partir de estudos, de documentos? Eu acredito que 26 vai ser um ano muito positivo, né, para a pecuária de forma geral. Esse já tem sido um bom ano, 2025 já tem sido um bom ano, né, para a pecuária. E até todo esse movimento pré-COP, ele fomentou, né, muitas discussões, muitas conversas assim sólidas, profundas, importantes aconteceram esse ano por conta da COP. E agora a expectativa é que justamente isso continue para o ano que vem. Então,
diversos documentos que foram elaborados, né, com sugestão de iniciativas, sugestão de plano de ação. A expectativa agora é que isso, de fato, aconteça e seja implementado nos próximos meses e até anos. Né? Então, eu acho que todo mundo saiu da COP, vamos dizer, com uma lição de casa, né, para ser feita. Eu acho que o fato de ter feito essa COP aqui, ela acabou forçando diversos, né, elos da cadeia, setores a conversar mais, a analisar melhor os dados, a buscar trazer informação, né, relevante. A própria Embrapa lá de Belém fez um amplo levantamento, né, mostrando que é possível preservar e produzir. Então, eles mostraram, né, a quantidade de hectares que estão para a produção e a quantidade de hectares preservados e que é possível conciliar as duas coisas. Enfim, então, teve muito dado bacana que saiu, né, muita análise mesmo de dado profunda que foi feita. E agora tem essa lição de casa aí, né, para os próximos meses, mas eu acredito que o ano que vem o mercado continua aquecido, né, a gente vê um mercado favorável para a pecuária, até falando de saúde animal, né? A gente ainda não tem os dados fechados desse ano, mas com certeza o mercado vai crescer esse ano, né? Quer dizer, existe o uso de medidas preventivas para a saúde animal, né? Tratamentos e o que o produtor pode fazer para adotar essas tecnologias. E para o ano que vem, a gente acredita que vai continuar nesse mesmo ritmo. Como que vocês acompanham dentro da Elanco a questão do ciclo da pecuária em si, né, altas e baixas, e a questão também de preço? Porque para o pecuarista, eu imagino que, ao mesmo tempo que cuidar da saúde do rebanho dele tem que ser algo óbvio, né, assim, inquestionável, de certa forma, quando o preço cai, quando existe algum tipo de, enfim, mercado, geopolítica, todo esse cenário internacional que acaba refletindo nas exportações, muitas vezes o pecuarista ele precisa rever os seus planos, rever o manejo, rever quanto que ele está investindo numa vacina, enfim. Como que vocês dialogam sobre isso na Elanco, do ponto de vista de entender a volatilidade do mercado, mas, ao mesmo tempo, manter à risca isso de que sem saúde não tem produtividade, não tem rentabilidade, não tem nada, né? Como equilibrar? Qual que é a estratégia da companhia para equilibrar essa realidade no Brasil, né? O que a gente nota, Mariana, é que assim, quando a gente está num ciclo de baixa, o produtor ele fica mais sensível a preço. Né? Então, quando a gente fala de preço de insumos, né, e todos os produtos que ele usa na fazenda, ele acaba ficando mais sensível, sim, acaba querendo fazer mais cotação, né, comparar mais diferentes produtos do mercado para ver onde que ele gasta menos. Mas o que a gente procura fazer na Elanco é sempre trazer a ótica do retorno sobre o investimento. Porque muitas vezes o produtor acaba olhando só para o desembolso, então o que ele vai gastar e não necessariamente qual que é o retorno que ele tem com aquele investimento que ele está fazendo. Né? Então, vou querer usar uma vacina mais barata, um produto X, mas assim, esse produto vai entregar realmente aquilo que se espera? Né? Qual que é o retorno que eu tenho ao usar esse produto? Porque muitas vezes pode ser até que o desembolso seja um pouco maior, mas o retorno que ele tem também é muito maior, né? Então, o que a gente procura, na verdade, é ajudar o produtor a fazer conta, né, de retorno sobre investimento, para que ele tome as decisões, as melhores decisões, né? E as decisões mais adequadas para o negócio dele, para a rentabilidade do negócio dele. Só para a gente encerrar, tem alguma coisa específica que a gente pode esperar para a Elanco do ano que vem, no sentido de ou produtos, ou região, alguma expansão, alguma coisa que seja que o pecuarista precise estar atento numa movimentação de mercado, ou pelo menos por enquanto, por exemplo, seguir nesse portfólio que você citou e, claro, né, no melhor dos mundos, priorizar sempre a questão não só da saúde, mas com sustentabilidade e meio ambiente. Eu diria que, assim, hoje em dia a Elanco já tem um portfólio bem robusto de produtos, né? É um portfólio bem completo, então o produtor vai continuar contando com o nosso portfólio de produtos já existente. Mas, por ser uma empresa que está sempre buscando inovação, a gente está sempre buscando trazer novidades para o mercado, né? Então, assim, às vezes
não é uma novidade de um novo produto, mas uma nova indicação para o produto, igual eu comentei sobre os Improva, né? Que foi uma nova indicação em relação à redução de metano para um produto que já existia com indicação de desempenho e performance. Então, esse é um trabalho contínuo que a gente faz na Elanco. Então, com o portfólio existente, sempre pensando aonde mais a gente pode chegar com esses produtos em termos de oportunidades para o mercado, mas também, claro, olhando para novas moléculas e novos produtos para ajudar na produtividade do rebanho brasileiro. E com isso a gente tem um time de pesquisa que fica baseado aqui no Brasil. Então a Elanco, apesar de ser uma empresa global com um time, né, nos Estados Unidos, que é onde fica a nossa matriz, a gente tem pesquisadores baseados aqui no Brasil para olhar para as particularidades do mercado brasileiro, está sempre buscando trazer algo que seja relevante para o produtor brasileiro. Excelente. E isso tudo sempre, no melhor dos mundos, casado com assistência técnica, né? Que você tinha falado no momento da sua fala também. A importância de ter todo um portfólio, assim, mas que o pecuarista tenha assistência, né? Tenha realmente alguém para ajudá-lo na compreensão daquele produto, no melhor funcionamento, porque muitas vezes vários dos assuntos do agro acabam culminando nisso, né? Na assistência técnica, na extensão rural. Isso vocês percebem também que é algo que precisa, com certeza, estar cada vez mais consolidado no campo, com certeza, né? Sim, com certeza. Inclusive, no nosso painel lá na COP, né, esse foi um dos temas debatidos, né? Como que você pudesse fazer um pedido, qual que é o pedido, né? Vamos aumentar a extensão, trabalho de extensão rural no Brasil, né? Vamos aumentar o acesso à assistência técnica, porque isso transforma, né? Transforma a fazenda e a vida do produtor a partir do momento que ele tem uma boa assistência técnica. Perfeito. Fernanda, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Daria para ficar conversando mais um tempão aqui, mas vou me ater ao nosso tempo. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Espero tê-la outras vezes aqui. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer participar aqui hoje com vocês desse bate-papo. Obrigada, e obrigada a você que nos assistiu até aqui em mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima, que inclusive pretende em 2026 mergulhar nesse assunto da assistência técnica e da extensão rural, porque é algo necessário para ser fortalecido no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente pretende perseguir essas histórias. Então, para você que chegou aqui da primeira vez, já vale se inscrever no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais. Se você quiser também nos apoiar, mandar sugestões de pauta, vir aqui no nosso podcast, é só escrever para a gente no arrozfeijãoclima@gmail.com e conferir, claro, os nossos episódios que vão ao ar toda semana no YouTube e no Spotify. A gente está te esperando em todas as plataformas. Até o próximo episódio. O primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta.